E hoje está aqui para nos abençoar com a palavra de Deus para a nossa vida. De Deus. Eu não sei se o que ele vai dizer hoje, não sei o que ele preparou, mas uma coisa eu sei, que Deus vai falar comigo, vai falar com você. Amém? Eu quero que você receba o nosso pregador aplaudindo bem forte o Senhor Jesus. Coloca-se de pé e vamos orar para ele, nosso pregador. Aleluia. Senhor Deus, eu me coloco como submisso aqui nesse momento no altar, e que a autoridade do Teu Espírito Santo esteja sobre a vida do meu irmão, que estará conduzindo uma palavra, Senhor, que venha do Teu Espírito Santo para as nossas vidas, Senhor. Pai, usa conforme a Sua vontade, conforme o Teu querer, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Irmãos, eu quero cumprimentar toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? É um privilégio muito grande, uma satisfação, uma alegria no meu coração muito grande poder estar aqui junto com o irmão para compartilhar a palavra de Deus nessa noite. Eu agradeço ao Senhor, nosso Deus, por ter me concedido esta oportunidade, ao Jair, o meu irmão também, o pastor dessa igreja, por ter me confiado a responsabilidade, Agradecer também a minha família que me acompanhou aqui, que é o meu irmão João, a Giovana, a Jéssica, minha mãe, e a minha família, a Ana Lúcia, a Daphne, Paula, a Rafael Embrende, a Adolfo, Donizete. E aqui estamos nós, junto com vocês, a Igreja de Cristo, para podermos ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus, aprender um pouquinho mais do Senhor, e que Deus molde a minha vida, molde a vida de vocês segundo a vontade dele, segundo os propósitos dele. Que o Senhor opere grandemente em nossas vidas, porque nós temos que andar verdadeiramente em comunhão com o Senhor, se nós queremos um dia, na volta de Cristo, quando Ele voltar, buscar a igreja, nós possamos estar com Ele. Esse é o propósito de Deus, e esse tem que estar em primeiro lugar em nossa vida como objetivo principal. Adorar ao Senhor sempre, no dia a dia, na igreja, em todos os momentos. Amém, igreja? Amém. E eu quero compartilhar com você uma palavra muito conhecida que está no livro de Mateus, capítulo 6. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mateus 6, e o versículo conhecido, versículo 33 e 34. Amém? Glórias a Deus. Ao encontrar, glorifique ao nosso Senhor, Ele é digno de toda a adoração. A Ele sempre seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E nós nunca nos cansemos de dizer que o Senhor é bom. Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. Ele é o autor, é o consumador da vida. E é por Ele, para Ele que nós nascemos. E é para Ele, por Ele que nós estamos aqui nesta noite. Amém, igreja? E glórias ao Senhor. E a palavra do Senhor diz aqui, então, no capítulo 6, no versículo 33 e 34, que diz assim, palavra do próprio Senhor Jesus. Amém? Amém? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietei, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém, igreja? Sim. Mais uma vez eu oro ao Senhor, Pai querido, Deus Todo-Poderoso e Santo, em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida, capacite, Pai, fala por meio de minha boca, Senhor, dou total liberdade a Ti, pois eu não sou nada, dependo do Senhor, meu Pai. Opera da Tua grandeza e toda a glória e honra será para Ti, por meio de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pode se assentar, igreja. Louvado seja Deus. E é esse o verdadeiro motivo que nós temos que ter em mente e também em nosso coração. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar o reino do Senhor. Permitir que Deus venha de fato governar a nossa vida. Buscar o reino de Deus significa buscar a direção do Senhor, buscar o governo de Deus, permitir que Deus dirija por completo a nossa mente e o nosso coração. E que o nosso coração possa estar receptível para ouvir do Espírito Santo o caminho certo a seguir nesta terra, Porque Deus tem como primordial, como prioridade para a nossa vida, que nós tenhamos uma vida eterna. Foi para isso que Ele criou o homem, criou a mulher,
criou eu e você, para que nós possamos verdadeiramente, né, cumprir aqui na terra, guardando nossa fé, cumprindo um bom combate, conhecendo a palavra de Deus. E que nós possamos, a cada dia mais, conhecer a palavra de Deus. Que nós tenhamos o intuito em nosso coração de aprender, que a cada dia, quando o pregador ministrar a palavra de Deus, nós possamos verdadeiramente ser humildes o suficiente para desejar aprender mais e mais da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz e ela fala continuamente conosco, mesmo que nós venhamos a ouvir a mesma palavra de Deus todos os dias, pois a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, a cada manhã. A cada dia Deus tem um novo do Senhor para as nossas vidas. E nós temos que buscar o reino de Deus. Nós temos que colocar no nosso coração, entender que isso é o mais importante em nossa vida. Por quê? Porque quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós entramos numa igreja, seja nós, se já conhecemos a palavra de Deus, ou estamos entrando pela primeira vez a ouvir a palavra do Senhor, ou estamos começando uma jornada com Cristo, ainda estamos caminhando no começo, ou já estamos então aqui porque já aceitamos a Jesus e já fazemos parte da família de Cristo e congregamos, estamos aqui há 20 anos, 30 anos, 40, 6 meses, não importa. Deus, para Deus, todo dia nós temos que recomeçar com Cristo, recomeçar com Deus. É necessário que nós avaliemos a nossa vida todos os dias para que nós possamos de fato, aos olhos do Senhor, estarmos procurando, tentando fazer com que o reino de Deus seja mais importante para nós do que outras coisas. Por quê? Porque quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, quando nós ainda não havíamos despertado para essa fé em Cristo, nós andávamos em outro tempo separados do amor de Deus. A nossa vida, quando nós estávamos separados de Deus, os nossos pensamentos, a nossa mente não nos acusavam de coisa errada. E tudo na nossa vida era permitido. Nós podíamos ir e vir, estava tudo bem. O que nós fazíamos ou deixamos de fazer, estava tudo bem. A Bíblia mesmo fala, porque quando nós não conhecemos Deus, nós temos uma mente diferente. E esse pensamento separa o homem de Deus. Porque lá no livro de Tito, no livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 11, diz assim, no livro de Tito, capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, porque também nós éramos noutro tempo insensato, desobediente, extraviado, servindo a várias concupiscências e deleite, vivendo em malícia, em inveja, odiando-nos uns aos outros. Era dessa forma que nós, antes de conhecermos a Cristo, ou aqueles que hoje ainda não tiveram esse privilégio, ainda não foi despertado nessa fé, porque Jesus falou, ide pregar o evangelho por todo mundo, aquele que cresce será salvo. A palavra de Deus tem que continuar sendo pregada, e o grande milagre, o maior milagre de Jesus Cristo para a nossa vida é a salvação. E o evangelho precisa ser pregado, porque o povo escolhido de Deus, que ainda está perdido no mundo, há de ser despertado ao ouvir falar da palavra de Deus, né? E nós conhecemos, mas antes de conhecer, ou então a quem não conhece, eles agiam dessa forma. Em outro tempo eles eram insensatos, desobedientes, não davam ouvido para os conselhos bons, para as coisas que vinham de Deus. Eles eram extraviados desse caminho, porque o caminho de Deus é um caminho maravilhoso, perfeito, para quem conhece a palavra de Deus. Porque para quem não conhece, eles preferem a porta larga, a porta que traz aos olhos, à vista do homem, coisas que são alegrias passageiras, mas quando não conhecem tudo isso, para eles é lícito, e eles viviam dessa forma. Muitas vezes o que mais invade a mente de uma pessoa é a malícia, os pensamentos que não edificam nem a si mesmo. Por quê? Por essa razão, porque eles não conheciam a palavra do Senhor. Nós éramos destituídos da palavra de Deus, nós estávamos separados, longe. A palavra de Deus diz que nós fomos resgatados do pecado. Jesus nos alcançou, nos abençoou. Pela graça de Deus, hoje nós estamos aqui. Como está escrito na palavra de Romanos, capítulo 3, no versículo 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos separados, estávamos destituídos da glória de Deus. Mas nós temos que valorizar isso. Jesus te alcançou.
Jesus te alcançou. Jesus te alcançou e não é mérito de vocês. Não é mérito de vocês. Nós somos salvos pela fé, mas a própria fé que há em nós é dom de Deus. É dom de Deus. Nós nunca devemos dar a glória a nós mesmos. Estamos aqui pelo favor imerecido do nosso Senhor. Amém? Por isso a palavra de Deus diz: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o Senhor maravilhoso. Jesus está vivo, a cruz está vazia, Ele vive, e Ele hoje intercede por nós. Ele é o nosso guia, é para Ele, para o alvo, para este alvo, Jesus que nós temos que olhar. Amém? E por que a palavra de Deus fala que nós não temos andado dessa forma? Porque nós não tínhamos o Espírito Santo do Senhor. Nós éramos separados, porque o instinto mal estava em nós. Mas pela graça do Senhor nós fomos salvos, por meio de Jesus, por meio da fé, né? Efésios confirma, Efésios 2, no versículo 8: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Olha, se nós não tivéssemos conhecido a Cristo, não valeria a pena ter nascido. Era melhor não termos nascido. Graças ao Senhor que nos dá esse privilégio de estarmos hoje em comunhão, aqui, animados, louvando, adorando o Senhor. E nós temos que andar nesta fé, porque desta forma nós estaremos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus tem que ser prioridade. O reino de Deus foi manifestado para todo homem, para todo ser humano. A palavra de Deus diz que a graça salvadora do Senhor se manifestou a todos. A palavra do Senhor se manifestou, o nome do nosso Senhor Jesus é conhecido em todos. Só que nem todos o conhecem verdadeiramente, nem todos tiveram um encontro com o Senhor. Como dizem no livro de Tito, no capítulo 2 e no 11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Foi manifestada a todos. Muitos ainda continuam rejeitando a palavra do Senhor. Muitos ainda continuam, mesmo dentro da igreja, mesmo congregando, ainda estão rejeitando a palavra do Senhor por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Nós temos que nos voltar para Deus, deixar de ser religioso, como foi dito aqui, adorar o Senhor em espírito e em verdade. O Senhor, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. E por que Ele está à procura? Porque não se encontra em muitos lugares. O adorador tem que ser um adorador de coração. Adorador adora a Deus verdadeiramente em todos os seus momentos. Não dá glória a Deus quando as coisas estão boas. Dá glória a Deus em todos os momentos. Paulo nos ensina que em tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Mas em tudo nós podemos naquele que fortalece em toda a situação de nossa vida. Temos que aprender a passar necessidade, aprender a compartilhar a fartura. Se estamos com saúde, se estamos passando por uma enfermidade, e tudo nós podemos naquele que nos fortalece, sabendo que a vitória vem. Deus tem o controle de tudo. A palavra de Deus é perfeita, é verdadeira. Nós temos que conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Nós temos que guardar a palavra de Deus em nosso coração, porque o amor de Deus é grande, o amor de Deus é incomparável. Nós não conseguimos imaginar o tamanho do amor de Deus, né? Nós não conseguimos ver a dimensão de nossa galáxia a olho nu. O amor de Deus é maior que isso, né? E a palavra de Deus diz que foi por amor que Ele enviou o seu Filho Jesus a este mundo, né? Como está em João 3,16, todo mundo conhece, tenho certeza disso, né? Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para todo aquele que nele cresce, né? Não morresse, mas sim vivesse, né? Deus seja louvado, tenha vida eterna. O propósito de Deus é vida eterna, né? O Evangelho tem que ser bem compreendido. O Evangelho tem promessas, e as promessas se cumprem, promessa verdadeira. Ele tem promessa de alegria, de paz, de restauração familiar, e tem promessa de Deus para a sua vida. Hoje é pregado muitos carros importados, muitos helicópteros, imóveis. Tudo isso, se for da vontade de Deus, é muito bom. Mas o importante é que nós nos alimentemos do pão vivo que desceu do céu, para que nós possamos ser fortalecidos para vivermos a vida aqui segundo a vontade do Senhor. Seja na medida que Deus concede a vocês, na proporção que Ele concede a vocês, que cada um tenha a sua medida certa,
que independente de qual é a medida, nós possamos glorificar o Senhor, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho por amor a nós, para que nós vivêssemos. Se nós tivermos a palavra de Deus, nós vamos viver, nós vamos ter vida em abundância, vida aqui na terra. Nós temos necessidade, como a palavra de Deus diz, que todas as coisas serão acrescentadas. Ele conhece a necessidade de cada um de nós. A necessidade é pessoal. Um se preocupa com aluguel, outro com a prestação da casa própria, outro com a alimentação na mesa, com o convênio, enfim, são tantas N coisas, mas Deus suprirá todas as coisas se vocês verdadeiramente buscarem o reino de Deus. E essa palavra, antes de chegar a você, passa por mim também, para que nós não venhamos andar preocupados com coisa alguma, né? Antes, nós devemos apresentar a Deus as nossas orações, as nossas necessidades, as nossas súplicas, e certamente Ele, a seu tempo, Ele vai fazer por nós o que é melhor, porque Deus sabe o que é melhor para nossas vidas. Deus sabe, nós não sabemos, o coração do homem é enganoso. Nós oramos tanto por uma coisa, pensando que isso é bom para nós. Deus sabe o que é bom para nós. Vamos confiar nele. Ele é o nosso Pai Celestial. É Ele que cuida de cada um de nós. Nós, como Pai, queremos o melhor para a nossa vida. Que nosso filho tenha um bom caráter, seja respeitado, vá bem nos estudos, bem profissionalmente, bem familiar. Como Pai, nós desejamos o melhor para o filho. Muitas vezes até damos um conselho na hora que talvez o filho não compreenda, mas nós, pela experiência e também debaixo da direção do Espírito Santo, sabemos o que é melhor para o nosso filho. Quanto mais o seu Pai Especial quiser por você, quiser por cada um de nós. Amém, igreja? Então é isso, nós temos que confessar a nossa fé por meio de Cristo Jesus, como o irmãozinho ali que foi batizado, né? Aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da vida, porque é isso que está escrito em João 14,6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É por Jesus que nós vamos ao Pai. Quem conhece Jesus, conhece a Deus. Quem não conhece Jesus, não conhece a Deus. O próprio Jesus traz esse ensinamento para nós. Então nós temos que realmente queremos aprender de Deus, porque o povo padece, sofre por falta de conhecimento. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, igreja? Amém. E aí, quando nós começamos a compreender isso, nós estamos a passos, caminhando passo a passo para buscar o reino de Deus. Começamos desde o começo, quando não conhecemos a Deus, estamos indo buscando o reino de Deus. E aí chega um momento que nós abrimos a boca. Tem certeza que a maioria aqui já abriu a boca e falou que Jesus é o Senhor, já confessou com os seus lábios, né? Mas se porventura alguém que ainda não o fez, vai fazer em nome de Cristo, porque Jesus é o Senhor e Ele trabalha no coração de cada um. É o Espírito Santo que convence, não é o homem, não é o pregador, mas sim Deus. Ele conhece o propósito bom para cada um. E a palavra de Deus continua dizendo em Romanos 10:9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E assim em nossa vida, começamos a caminhar essa jornada para quê? Para buscar o reino de Deus. Estamos buscando, porque decidimos agora que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Agora, uma vez que nós decidimos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que o nosso Senhor Jesus é o único caminho, nós temos então que andar com responsabilidade aqui na terra. Nós temos que agora entrar na presença do Pai com responsabilidade, porque Jesus nos ensinou tudo o que é necessário para que nós tenhamos uma vida digna aqui na terra, né? Então, uma vez que nós abrimos nossa boca e aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, deixamos de ser criatura, somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus guiados pelo Espírito Santo. Agora nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus, né? Então agora nós temos que andar com responsabilidade. Agora nós carregamos a marca de Cristo em nós. Nós temos que ser a luz do mundo, o sal dessa terra. Nós temos que brilhar nessa terra. Nós temos que mudar o nosso comportamento, porque muitas vezes nós chegamos na igreja com hábito, com erro, com pecado, mas Jesus falou: vinde a mim da forma que estáis. Jesus não faz a acepção de ninguém. Jesus aceita todo mundo, porque Ele veio para os doentes, Ele veio para os machucados. Na verdade, a igreja é o lugar que deveria ter o maior número de doentes, de acordo com o conceito social. Aqui é o lugar que deveria ter as piores pessoas nos conceitos sociais, né? Porque Jesus veio para isso e para modificar a sua vida, para trazer um renovo de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. E quando aceitamos a Jesus, então, é porque começamos a compreender o Evangelho. E aí requer mudança, porque como está em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então tudo se fez novo em nossa vida. Mesmo que nós aceitemos a Jesus, 30, 40, 80, não tem, mas há muito tempo atrás, tudo se faz novo hoje novamente. Porque o ser humano é falho, e o povo mesmo sendo crente é falho, ele erra, ele está sujeito a erro, e não dá para dizer que nós não erramos. Graças ao meu Deus que ele deixou Jesus, Jesus é o nosso advogado fiel e justo, por ele se perdoar o nosso pecado dia após dia, né? E o pecado que às vezes nós não percebemos, ou o pecado que muitas vezes um desvio, um vacilo, né? Nesse vacilo nós cometemos, Deus perdoa. Mas Ele nos ensina a palavra, Ele nos dá a direção a seguir e como caminhar nessa terra. Porque se aceitamos Jesus, nós somos novas criaturas. Tudo se passou, agora se faz novo. Faz novo. O que era errado tem que ser deixado. Nós temos que começar a trabalhar o nosso comportamento. Nós temos que deixar de trabalhar, temos que deixar a nossa mente trabalhar agora para que mude também os pensamentos. Para que saia da nossa boca os maus hábitos, a maneira de falar errada, né? As coisas que não se devem, que não se edifica a Deus, né? Que não trazem bom testemunho a nós, porque o ser humano tem o instinto do pecado nele, né? Por isso nós carecemos do Senhor Jesus em todos os seus dias. Se nós aceitarmos a Jesus e cairmos numa linha de conforto, falando que nós somos um povo evangélico, um homem evangélico, uma mulher evangélica, um povo crente, e cair no comodismo, cairmos na religiosidade, começamos a praticar o que não deve, não percebemos e vivemos essa farsa em nossa vida. E quando a trombeta soar, podemos ficar. Deus nos ensina que nós devemos vigiar a nós. Nós temos que buscar a perfeição a nós. O Evangelho não é peso, o Evangelho não traz dor, o Evangelho traz paz e alegria em nosso coração. Uma mudança de vida que Jesus traz para nós é para melhor. É para nos dar mais prazer de viver na presença do Senhor. Amém? E a palavra de Deus fala aí no capítulo 4 de Efésios, versículo 29, e eu vou ler para vocês, e é a correção de Deus para a minha vida e para a vida de cada um de nós, porque nós precisamos sempre ser corrigidos por Deus, e a palavra de Deus trouxe essa passagem para que eu venha a ler nessa noite. Efésios 4, no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, a qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? A palavra de Deus, ela quer nos corrigir. A palavra de Deus tem tudo para nos fazer uma pessoa boa perante os olhos da sociedade, trazer uma imagem que agrade e atraia a pessoa para Cristo. Muitas vezes o crente, hoje em dia, vive na rua e não, é como se fosse um outro qualquer. A sua maneira de agir, basta você demorar um segundo ou dois no semáforo para sair, já tem alguém falando um palavrão lá. E a palavra de Deus diz que nós temos que tomar cuidado com a nossa boca. O famoso palavrão não pode estar na boca de um cristão. Temos que vigiar. Eu tenho visto, eu conheço pessoas que frequentam a igreja, que estão à frente, mas na hora do vamos ver, na hora do normal, a boca solta o que não deve soltar. E essas palavras não edificam a nós mesmos, e o pior, que vai entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Então a palavra de Deus quer nos corrigir nessa noite, para que nós venhamos ter uma boca suja, na palavra do ditado popular, mas que tenhamos uma boca limpa, uma boca de bênção,
que na sua parentela, no seu trabalho, na sua escola, quando você abrir a boca, faça a diferença. Quando alguém se fechar de algo, o Senhor vai dar a vitória. Você é mais do que vencedor, tudo vai dar certo. Você vai vencer essa em nome de Jesus. Tem que sair palavra de virtude, palavra que transforma a vida ao seu redor. Nós temos que ter um povo diferente nessa terra. A palavra de Deus quer que nós sejamos assim, e nós temos que ser assim. O mundo lá fora, as pessoas falam o que querem, brincam o que querem, falam o que não devem, ficam de cara feia com o outro, e olha, o coração é duro, hein? Não querem mais falar, não querem mais falar, e morre, o outro irmão não vê mais, não fala mais. Já aconteceu na minha família, já vi alguém lá que o irmão não falava com a irmã, enfim, e tal, e acontece, tio com sobrinha, por nada, as pessoas decidem fechar o coração. Por que razão? Não conhece a palavra de Deus. E às vezes dentro da igreja nós também fazemos isso. Nós também fechamos o coração para o irmão. Jesus disse que o difícil, que é importante, que edifica, é amar o inimigo, né? Amar aquele que não nos bendizem. Isso sim tem um motivo que está sendo, no caso, uma glória para Deus, porque nós estamos compreendendo o Evangelho. Não é fácil, mas Deus dá a graça, e através da graça do Senhor, porque nós vivemos pela graça de Jesus Cristo, e pela graça do Senhor a gente vai viver, e vai vencer, e vai aprender, e nós temos que procurar praticar, né? Temos que praticar nessa vida, deixar de fazer o que não deve, de falar o que não deve, de entristecer o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. E blasfêmia, reclamações, murmurações, tudo isso tem que ser tirado do meio do nosso povo, do meio da igreja de Cristo. Gritaria dentro de casa, a gente descontrola, a gente grita. Bom, gritando já está errado. O pior quando grita falando palavrão, né? Quando fala o que não se deve, quando se ofende com palavrão, fazer esse barraco. O povo cristão tem que tirar esse hábito de si. Jesus ama cada um de nós, mesmo com esses erros, mas quer que nós compreendamos a palavra de Deus e deixemos de errar, de aquilo que nós erramos uma vez, não venhamos a errar pela segunda vez, né? Nós temos que vigiar e modificar e moldar a nossa vida para o melhor. Aprender da palavra de Deus é a melhor coisa que tem. Viver na palavra do Senhor é a melhor coisa que tem, porque Ele tem palavra que parece dura para nós, palavra que parece difícil de cumprir, mas não é. Deus nunca vai dar um fardo maior que nós possamos carregar. E palavra de correção não é para piorar a nossa vida, é para melhorar. É para você sair na rua um dia e alguém te elogiar. Nossa, como você fala algo que faz bem. O pessoal tem prazer, aqueles que te rodeiam tem prazer em ouvir o que você fala. Tem pessoas que quando abre a boca a gente quer ficar perto para ouvir o que ele fala. E tem pessoas que a gente quer a distância, porque o que fala não é bom. Nós temos que aprender com a palavra do Senhor. O profeta Zé já disse que o povo padece por falta de conhecimento. Nós temos que aprender mais. Que Deus nos ensine e que nós, cada dia, olha, se cada dia nós aprendemos um pouquinho da palavra de Deus, nós vamos somando conhecimento, e a nossa vida vai ser cada dia mais prazerosa em Deus. Porque o religioso, muitas vezes ele vem por obrigação. Muitas vezes ele não quer largar o futebol, principalmente aquele que é um torcedor que torce mesmo, largar o futebol para vir no culto, porque não compreendeu a palavra de Deus. Assistir o jogo não é pecado, mas deixar isso à frente como mais especial que Deus pode se tornar pecado aos olhos de Deus. Não sou eu que digo, não julgueis para ser julgado, mas nós temos que começar a deixar o nosso coração por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, dizer a nós o que é melhor fazer e qual é a melhor escolha a fazer. Se temos uma festa para ir e um culto para ir, que o Espírito Santo saiba conduzir você aonde é melhor. Certamente Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, porque aqui Ele trata nós, e em outros lugares muitas vezes Ele nos leva para caminho que distancia de Deus. E quando nós buscamos o reino de Deus, nós buscamos com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é possível agradar a Deus. Deus concede a cada um na medida da sua fé. E nesta fé, nós temos que agradar ao Senhor. E quando nós começamos a buscar o reino de Deus, Deus está vendo fé no teu coração. As coisas começam a acontecer. As coisas começam a ser acrescentadas na sua vida. Tudo aquilo que é necessário será suprido. Porque o Senhor é contigo. Amém, igreja? Amém. A palavra de Deus é a coisa mais preciosa que existe na face da terra. Ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no nosso coração é a coisa mais preciosa que existe.
Esse é verdadeiramente um bom tesouro que o ser humano, que o homem, que a mulher deve ter. Né? Muitos são ricos, milionários, pelo ouro da terra aqui, onde a ferrugem corrói, mas a palavra de Deus, ela verdadeiramente é o nosso bom tesouro. E onde o nosso coração está, onde o nosso tesouro está, está o nosso coração. Que o nosso coração possa estar sempre na palavra de Deus, na palavra que edifica, na palavra que transforma, na palavra que liberta, na palavra que nos dá a oportunidade verdadeira aqui na terra. Isso sim é bom, viver o melhor de Deus, né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Aprender a palavra de Deus é buscar o reino de Deus. Dar bom testemunho lá fora é buscar o reino de Deus. Muitos pensam que adorar a Deus, cultuar a Deus, é quando entra da porta para dentro da igreja. Não, não é. Você adora a Deus e cultua a Deus no seu trabalho, na escola, no passeio, onde quer que você está. Você adora a Deus, você louva a Deus, você cultua a Deus, se você faz tudo certo, segundo a vontade do Senhor. Tudo que você venha fazer nessa terra, faça, mesmo sendo para o homem, faça como se fosse para Deus. Aí você está cultuando ao Senhor. E a Ele prestará verdadeiramente um culto. Porque quando todo mundo conhecer essa palavra, eles serão libertados. E que esse é o propósito de Deus. E que a igreja continua pregando o Evangelho. Deus tem operado ultimamente, nós estamos vendo a palavra sendo pregada. E que Deus levante pregadores que preguem o reino de Deus. O reino de Deus. Porque é isso que importa. Buscar o reino de Deus é o propósito do Senhor para nossas vidas. Amém? E isso será acrescentado na sua vida aqui na terra, nas suas necessidades, e será acrescentado futuramente no céu. E é isso que importa. Nós temos que ter o nosso bom tesouro guardado no céu. Não é verdade? Quando o coração do homem compreende essa verdade, quando o coração do homem absorve a palavra de Deus e guarda, quando a palavra de Deus é guardada verdadeiramente no coração, ela não consegue deixar de adorar a Deus nem sequer no instante. Se ela está no carro, quer ouvir um rádio, ela vai ouvir música que edifica a Deus. Se ela está em casa, ela vai assistir um filme, alguma coisa, tem opção. Hoje nós temos internet, YouTube, temos opções de assistir bons filmes que edificam a nossa vida. Isso é estar adorando a Deus. Agora, quando nós esquecemos das coisas de Deus durante o dia, só lembramos quando bate o relógio para vir aqui, tem algo errado. Vamos começar a buscar o reino de Deus verdadeiramente em primeiro lugar. Vamos confiar em Deus. Vamos deixar de apoiar no nosso próprio entendimento. Porque muitas vezes nós deixamos a nossa mente nos levar, nosso coração, o nosso sentimento, a atração desse mundo nos levar. Não. Confie em Deus verdadeiramente. Não se apoie no seu entendimento. E Ele então verdadeiramente vai endireitar os teus caminhos. Se queres o teu caminho endireitado, se queres viver uma vida digna aqui na terra, se queres viver o melhor desta terra, adora o Senhor. Busca o reino de Deus. Não deixe esse Deus por nada. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Guarda esta fé até o último fôlego de vida. É assim que nós vamos viver, vencendo e vencendo verdadeiramente em nome de Jesus. Em Provérbios, no capítulo 3, no 5, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Se nós de fato queremos uma vida saudável, uma vida digna, basta seguir esse manual, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem tudo para nós. E muitas vezes nós deixamos de viver melhor nessa terra porque nós não conhecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus é simples, o Evangelho é simples. Jesus Cristo morreu naquela cruz, pagou lá um alto preço pela culpa dos nossos pecados. Ele deu hoje acesso para nós termos direto contato com Deus, podemos orar a Deus em qualquer momento, em qualquer situação. Então, quer dizer, se nós temos Deus a nosso favor, o que nós estamos sofrendo? Não podemos sofrer. No mundo teremos dificuldades, sim, mas sabemos que temos um Deus que está conosco. Nós nunca iremos nos afundar no problema. Nós vamos andar sobre as águas. Como Pedro andou, ele falhou na fé, afundou. Nós temos que andar nessa trajetória de vida aqui sem se afundar no lamaçal do pecado, no lamaçal dos problemas, no lamaçal das dívidas, porque a mídia oferece vantagem, o pessoal se endivida fácil, porque é induzido a isso. Isso está errado. A palavra de Deus diz: não devais nada a ninguém a não ser o amor. Vamos contentar com o que tem,
trabalhar, juntar, ocupar e fazer, realizar os propósitos debaixo da direção de Deus, viver uma vida digna, perfeita, confortável, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que tem um Deus que cuida, que zela por nós, que ama cada um de nós, e mesmo nós erramos, mesmo nós às vezes fazendo o que não deve, Deus não abre mão do seu amor. Se nós abrimos os olhos, pedimos perdão e buscar o caminho de Deus e passar a seguir o que tem que ser seguido, a palavra de Deus, da forma que ela quer, que Deus quer para a nossa vida, tudo está resolvido e nós somos perdoados de todos os pecados a cada dia, somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nessa noite nós oramos para que Deus perdoasse os pecados, porque nós pecamos, acordamos e infelizmente nós pecamos no olhar, no agir, no falar, sem querer, né? Às vezes você vai para a internet, tem uma atração porque não deve, tem um link lá. Nós temos que vigiar, temos que viver uma vida com Deus. E é muito prazeroso viver uma vida com Deus. É muito bom abrir mão de tudo que o mundo oferece, contrário à vontade de Deus, e viver as coisas que Deus deixou para nós vivermos aqui, debaixo da vontade do Senhor. Agindo dessa forma, meu amado, minha amada, você é mais do que vencedor em Cristo. Você é mais do que vencedor em Cristo. Nós temos que ligar na terra, ligar no céu, tudo aquilo que convém à nossa vida, mas que é da vontade de Deus. Então, se você está enfermo, já declare em nome de Jesus, está sarado. Se você está passando por uma situação, está desempregado, já declare em nome de Jesus, estou empregado. Porque Jesus, quando Ele morreu naquela cruz a nosso favor, Ele conquistou todas as bênçãos que nós precisamos. Conquistou todas as bênçãos de Jesus, de Deus, já pertencem a nós, já é do seu povo. Basta que nós vivamos verdadeiramente na presença do Senhor e ligar as bênçãos do Senhor em nossa vida, que o que ligarmos na terra será ligado no céu, né? Praticar a fé. E nós praticamos a fé quando nós oramos, quando nós confiamos em Deus, quando nós desejamos aprender de Deus, quando nós fazemos força, nos esforçamos para ir à igreja e falar, eu vou guardar alguma coisa hoje que Deus vai falar comigo, e isso vai guardar, vou criar um depósito aqui, vai somar. Um dia vou ter muito de Deus para falar, porque a boca de Deus diz que a boca fala que está cheio o coração, que o nosso coração possa estar cheio verdadeiramente da palavra do Senhor, porque, igreja, vocês são um povo escolhido de Deus, de acordo com o propósito de Deus, né? Permita que Deus age na tua vida segundo o propósito de Deus. Viva o melhor do Senhor. Ele ama você e Deus se alegra em satisfazer o coração dos teus filhos. Ele se alegra. Por isso, apresente em oração aquilo que você tem de projeto, de sonho, de bênção. Ligue na terra, ligue no céu. Declara que a bênção é tua por meio de Jesus, porque a bênção que é lícito a Deus é tua, em nome de Jesus, né? Jesus tem tudo de bom para a nossa vida. Ele nos permite viver o melhor dessa vida. Por isso, Ele trouxe essa mensagem que nós devemos nos consertar com Deus, se porventura praticamos alguma coisa que o Espírito Santo diz para a nossa vida, que nós devemos abrir mão e nos consertar com Deus, para que nós possamos viver o melhor de Deus, né? Porque a vontade de Deus ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, e por que não então deixar Deus agir por completo em nossa vida, fascinar o nosso corpo, fascinar a nossa mente, fascinar o nosso coração de tudo aquilo que não serve, e verdadeiramente falar, eis-me aqui, Senhor, sou teu filho, em nome de Jesus. E está escrito lá em Filipenses 4, 19 ao 20, né, para finalizar: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Suprirá todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Pode ter certeza que nunca nós vamos mendigar o pão, né? Para Deus disse que nunca viu um justo mendigar o pão. Aí a pessoa fala, se Deus disse que nunca viu um justo mendigar o pão, fica de boa. Bom, o justo é aquele que segue a palavra de Deus. O justo é aquele que está na igreja para aprender e praticar lá fora a palavra do Senhor. Esse sim vai viver o melhor dessa terra e terá todas as suas necessidades supridas em nome de Jesus. Isso vai ser suprido na sua família, no seu trabalho, né? Em tudo aquilo que você faz, você que é jovem na escola, na faculdade, em nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre todos vocês, em nome de Jesus. E que Deus tenha falado grandemente ao meu coração, que Deus tenha trabalhado no meu coração e somado conhecimento ao meu coração,
e que tenha trabalhado grandemente no coração de vocês, somado conhecimento no coração de vocês, e que Deus possa nos abençoar. Se alguém não conhece a Jesus Cristo, tem a oportunidade para levantar a mão e dizer que o Senhor é o Senhor de tua vida. E se todos conhecem, ande nessa fé. Nunca se desvie desse caminho. O Senhor é Deus. Os milagres estão aí. E nós podemos ver o melhor de Deus. O melhor de Deus. Porque Deus é o Senhor de nossa vida. O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará por meio de Cristo Jesus. Amém, igreja? E eu quero agradecer a vocês. E as palmas são para o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus.